Eu sou Maria, mãe de Helena, e isso é o que eu não pude contar. Tenho 32 anos e vim da Colômbia para o Brasil quando eu tinha apenas 20 anos. Conheci meu esposo Gabriel numa festa de imigrantes. Nós dois estávamos tentando construir algo novo longe de casa. A vida por aqui nunca foi fácil, mas era nossa e eu gostava disso. Gostava da rotina, da casa que morávamos, gostava de acordar cedo, preparar o café, ver meus filhos tomando café da manhã antes de ir para a escola. Carlos, meu filho mais velho de 13 anos, sempre estava apressado. E Helena, minha menina de 8 anos, sempre brincava com o cachorro antes de sair para a escola. Aquela sexta-feira começou como qualquer outra. Gabriel saiu cedo para o trabalho, Carlos foi para a escola dele, que era mais perto de casa, e Helena estudava numa escola do outro lado da cidade. Era mais longe, mas a educação era melhor, e eu queria o melhor para ela. Ela pegava o ônibus que passava perto do ponto às 7h30 da manhã, todos os dias sem falhar. Naquela manhã, enquanto Helena tomava seu café, eu lembrei que ia ter um evento na cidade e os horários dos ônibus ia mudar um pouco. Peguei um pedaço de papel e escrevi um bilhete para a professora, pedindo para que Helena saísse 20 minutinhos mais cedo. Eu não queria que ela perdesse o ônibus e tivesse que esperar o próximo ônibus sozinha na rua. Dobrei o papel, coloquei na mochila dela e disse para ela entregar assim que chegasse na escola. Eu fiquei observando ela descer a rua de terra, a mochila batendo nas costas, o uniforme azul balançando. Nunca eu poderia imaginar que aquela seria a última vez que eu veria ela sair de casa. Durante o dia, fiz o que eu sempre fazia. Lavei roupa, estendi no varal, varri a casa, preparei o almoço. Gabriel voltou para comer rapidamente e já saiu de novo. O Carlos chegou da escola dele no meio da tarde, comeu e foi brincar com os amigos da rua. Às 5h, eu comecei a preparar o jantar. Descasquei as batatas, cortei a cebola, coloquei a panela no fogo. Deu 6h, Gabriel chegou cansado. Lavou as mãos e se sentou à mesa. Carlos entrou correndo na nossa casa, suado, pedindo água, mas a Helena não chegava. Olhei para o relógio que ficava na parede da cozinha, era 6h15. Ela sempre chegava às 6, no máximo 6h10, quando o ônibus atrasava. Eu comecei a sentir algo estranho, mas tentei ignorar. Talvez o ônibus estivesse atrasado mais do que o normal por conta do evento na cidade. Continuei mexendo a comida na panela, mas meus olhos voltavam para o relógio a cada minuto. Deu 6h20, 6h30. Minha garganta começou a apertar. Gabriel percebeu minha inquietação e perguntou se estava tudo bem. Eu falei para ele que eu estava preocupada com a Helena. Ele olhou para o relógio, franziu a testa, mas disse que ela devia estar vindo, que era para esperarmos mais 15 minutos. Quando deu 6h45, o jantar estava pronto, mas ninguém comia. Gabriel se levantou, pegou as chaves do Fusca velho e disse que ia sair para procurar a Helena. Eu fiquei em casa com o Carlos, sentada na sala, olhando pela janela para a rua quase escura, esperando ver minha filha aparecer na esquina. Deu 7h, 7h30. O meu estômago já estava se revirando, um suor frio escorria pelas minhas costas.
Meu coração batia rápido demais e eu não conseguia ficar parada. Ficava andando de um lado para o outro da sala, ia até a janela, voltava, sentava, levantava de novo. Carlos ficou quieto no sofá, me olhando com medo. Chegou 8h30 da noite e Gabriel não voltava. Eu tentei me convencer de que a Helena estava bem, que tinha acontecido algo simples, que ela estava na casa de alguma amiga e tinha esquecido de me avisar. Então Gabriel chegou às 9h da noite em casa. Entrou pela porta com um rosto tenso, os olhos cansados. Ele tinha ido na casa de todas as amigas de Helena que ele conhecia. Tinha procurado perto da escola, dos pontos de ônibus, nas praças, mas ninguém tinha visto ela. Ninguém sabia onde ela estava. Sentei na cadeira da cozinha e comecei a chorar desesperadamente. O Gabriel me abraçou e disse que a gente ia achar ela, que ela deveria estar bem, que a gente ia encontrar uma explicação. E eu só chorava. Meu peito doía, como se algo tivesse se rompido dentro de mim. Então Gabriel pegou o Fusca novamente e foi até a delegacia. Levou uma foto de Helena, a mesma que a gente tinha na sala, que ela estava sorrindo, com os cabelos presos com uma fita azul. O delegado anotou tudo, fez perguntas, disse que ia fazer o possível. Não dormi aquela noite. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, ouvindo os barulhos da casa, me revirando de um lado para o outro. Gabriel também estava super inquieto, sem sono. E toda vez que eu fechava os olhos, eu lembrava dela saindo pela porta de manhã, descendo a rua, com a mochila batendo nas costas. Por que eu não fui buscá-la eu mesma? Por que eu fui confiar num bilhete, num ônibus? As perguntas, elas ficavam martelando na minha cabeça e não paravam. No sábado de manhã, Gabriel pegou a mesma foto que levou para o delegado e levou para os jornais da cidade. A foto de Helena saiu na primeira página em um dos jornais. Menina de 8 anos desaparece. Essa era a chamada. Eu segurei o jornal com as mãos tremendo e li a matéria várias vezes, desacreditada que aquilo estivesse acontecendo com a minha pequena. Os dias que se seguiram foram só desespero. A casa encheu de gente, vizinhos conhecidos, gente que eu nem sabia quem era. Todos queriam ajudar, todos tinham teorias, todos diziam que ela ia aparecer. A polícia fez busca, investigou, fizeram perguntas, perguntaram sobre mim, sobre o Gabriel, sobre a nossa vida, sobre quem a gente conhecia. Olharam para mim com aquele olhar que me fazia sentir que eu tinha feito algo errado, que era minha culpa, que eu deveria ter protegido ela melhor. 6 dias depois que Helena saiu de casa, Gabriel voltou da delegacia com o rosto branco. Ele entrou em casa, fechou a porta, me olhou e não disse nada. Mas eu já sabia pelo jeito que ele me olhava que algo de errado tinha acontecido. Ele se aproximou, segurou minhas mãos e disse que tinham encontrado um corpo de uma criança em decomposição avançado, desfigurado, e a polícia queria que ele fosse reconhecer. Meu estômago se revirou, um grito ficou preso na minha garganta, as minhas pernas não foram mais capazes de me segurar e eu caí no chão da cozinha desesperada.
Gabriel me pegou, me levantou e me abraçou forte enquanto eu só tremia. Ele disse que podia não ser ela, que a gente não sabia, que ele ia ter que ir lá ver, mas no fundo eu sabia. Eu sentia que era ela. Sentia aquele vazio que só uma mãe sente quando sabe que a sua filha não está mais nesse mundo. Gabriel foi no dia seguinte. Eu fiquei em casa porque ele não queria que eu fosse, mas eu deveria ter ido. Eu deveria ter estado lá. E daí ele voltou horas depois. Entrou em casa, se sentou na cadeira da cozinha sem falar nada. Ele estava com um cheiro de produto químico e algo podre parecia ter grudado nas roupas dele. Ele ficou olhando para a mesa por muito tempo. Ele não precisou me falar nada. O silêncio dele tinha cheiro de morte. Eu não lembro direito o que aconteceu exatamente depois disso. Lembro que eu gritei, lembro do Gabriel segurando meus braços. Lembro também do Carlos entrando na cozinha chorando, perguntando o que tinha acontecido. Lembro de sentir que o chão tinha sumido debaixo dos meus pés e que eu estava caindo num buraco sem fim. Como foi difícil saber que a minha menina tinha ido embora. E como foi ainda mais difícil saber como tudo aconteceu. Nos dias seguintes, fomos em busca de mais informações. A polícia chegou a me dizer que eu não precisava saber de tudo, que alguns detalhes eram desnecessários. Mas quando você perde um filho, nada é desnecessário. Então nos contaram o que acreditavam ter acontecido. Algumas coisas estavam nos laudos, outras eram só hipóteses, outras era relato de terceiros. Não vinha nada inteiro com certeza e de forma clara. Disseram que a Helena tinha sido mantida em algum lugar por dias, que havia sinais de que minha filha não esteve consciente o tempo todo, que alguém teve a coragem de dopar ela, pois talvez precisasse garantir que ela não reagisse. Também disseram sobre substâncias no corpo dela que não deveriam estar ali e em marcas de mordida. O corpo dela também tinha sido desfigurado com algo corrosivo, tipo um ácido, provavelmente para dificultar a identificação. E o quanto me dói só de imaginar o quanto a minha menina deve ter sofrido. Ela deve ter me chamado, ter me esperado para salvá-la, mas eu nunca apareci. É horrível a sensação de saber que a sua filha sofreu e você não estava lá. Eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir mais. Ficava deitada na cama olhando para o teto, imaginando em tudo que ela passou, imaginando o medo que ela sentiu, imaginando se ela pensou em mim nos últimos momentos. E quanto mais eu pensava, mais aquilo me destruía por dentro. A polícia começou a investigar. Disseram que tinham suspeitos, 3 homens. 2 deles eram filhos de famílias poderosas da cidade, famílias que tinham dinheiro, influência, conexões. E o terceiro era pai de um desses rapazes, dono de um bar onde provavelmente a Helena teria sido mantida.
Os nomes circulavam nos jornais, nas conversas, mas ninguém era preso, ninguém era acusado formalmente, a investigação se arrastava, as evidências eram contestadas, as testemunhas pareciam, depois sumiam. Eu até fiquei sabendo que muitas testemunhas estavam sendo ameaçadas. A cada semana que passava, a esperança de justiça ficava menor. Ninguém queria conversar sobre aquele assunto. Também começaram a surgir histórias sobre mim. Diziam que eu tinha mandado Helena levar algo, que eu sabia de mais coisas do que eu dizia. Nenhuma dessas versões foi provada, mas nenhuma deixou de circular. Mas mesmo assim, eu percebi que os olhares mudaram. As pessoas que antes me abraçavam e me consolavam, agora elas me olhavam de longe, com desconfiança. A polícia me chamou várias vezes para depor, fizeram perguntas sobre a minha vida, sobre a minha família na Colômbia, sobre o meu passado. Trataram-me como se eu fosse realmente culpada. Mas eu não tinha feito nada. Eu só tinha escrito um bilhete para a professora pedindo para minha filha sair mais cedo da escola, para ela pegar o ônibus mais cedo. Eu estava tentando protegê-la. Mas quanto mais eu repetia isso, menos as pessoas pareciam acreditar. Até o Gabriel começou a me olhar diferente. Nossa casa, que antes era cheia de vida, virou um lugar de silêncio e de tristeza. Durante um tempo, a polícia disse que a justiça tinha sido feita, mas não durou muito. Os papéis eles foram revistos, provas questionadas, as decisões foram desfeitas e o resultado foi o mesmo. Ninguém cumpriu uma pena proporcional ao que minha filha perdeu. O novo juiz disse que não tinha provas suficientes, que era falta de provas. Minha filha tinha sido encontrada morta, desfigurada, e eles tiveram a capacidade de falar que não tinha provas suficientes. Os homens que tinham sido condenados foram soltos. Eles voltaram para casa, dormiram em camas limpas, criaram seus filhos, foram chamados de pais. A minha filha virou um nome em um processo. Eu virei a mãe suspeita, a mãe que nunca ouviu um culpado ser sentenciado de verdade. E o mundo seguiu em frente, como se uma criança de 8 anos pudesse simplesmente desaparecer sem deixar nada para trás. Eu sou Maria, e essa é a história que ninguém quis ouvir. O caso que inspirou esta narrativa ficcional é o de Araceli Cabrera Sanches Crespo, uma menina de 8 anos que desapareceu em 18 de maio de 1973, em Vitória, Espírito Santo. Araceli saiu da escola São Pedro, após a mãe enviar um bilhete pedindo que ela fosse liberada mais cedo para não perder o ônibus. Ela nunca chegou em casa. 6 dias depois, seu corpo foi encontrado em um matagal atrás do Hospital Infantil de Vitória, desfigurado e em avançado estado de decomposição. A perícia constatou que a menina havia sido drogada, mantida em cárcere privado, abusada sexualmente e assassinada. Seu corpo foi desfigurado com ácido, provavelmente para dificultar a identificação. 3 homens foram acusados do crime: Paulo Constantin Elal e Dante de Barros Michelini, conhecidos como Paulinho e Dantinho, ambos de famílias influentes do Espírito Santo, e Dante de Brito Michelini, pai de Dantinho e dono do bar franciscano, onde a menina teria sido mantida em cárcere. Em 1980, os 3 foram condenados. Paulinho e Dantinho receberam pena de 18 anos de reclusão, e Dante Michelini, 5 anos. No entanto, em 1991, após a sentença ser anulada e o processo reaberto, um novo juiz absolveu os 3 acusados por falta de provas.
em uma decisão de mais de 700 páginas. O caso foi arquivado e nunca houve nova condenação. Lola também teria sido acusada pelo desaparecimento da própria filha. Essa tese persistiu por um tempo, reforçada pela publicação do livro Araceli, Meu Amor, de José Louzeiro. Porém, não há nada no processo que relaciona Lola com drogas ou com o sumiço de Araceli. Lola se separou do marido, Gabriel Sanches Crespo, e voltou para a Bolívia, onde se casou novamente e teve 2 filhas. Gabriel formou nova família e faleceu em 2000. O irmão de Araceli, Luiz Carlos, que tinha 13 anos na época do crime, mora no Canadá. Araceli foi sepultada 3 anos após sua morte no cemitério municipal da Serra. O caso se tornou símbolo da impunidade no Brasil e, em 2000, o Congresso Nacional instituiu o dia 18 de maio como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Até hoje, ninguém foi punido pela morte de Araceli Cabrera Sanches Crespo. Se essa história de alguma forma mexeu com você, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. Aqui, toda semana, histórias que nunca puderam ser contadas.